No vídeo de hoje, vou trazer para vocês BDRs de empresas de petróleo para você que não quer investir na Petrobras. Começando pela ExxonMobil Corporation, uma das maiores e mais influentes empresas do setor energético global. Fundada em 1999, a ExxonMobil é uma multinacional americana que opera em diversos segmentos da indústria de energia, destacando-se pela excelência em exploração, produção, refino e comercialização de recursos energéticos. A ExxonMobil atua primariamente no setor de energia, envolvendo-se em atividades que abrangem desde a descoberta de reservas até a entrega de produtos finais aos consumidores. Seu foco está na exploração e produção de petróleo e gás natural, bem como no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para enfrentar os desafios energéticos do futuro. A receita da ExxonMobil é impulsionada principalmente pelas vendas de produtos derivados de petróleo, como gasolina, diesel, lubrificantes e produtos petroquímicos. Além disso, a empresa está envolvida em atividades de exploração e produção, onde monetiza a descoberta e extração de reservas de petróleo e gás. Ela tem seus BDRs aqui no Brasil. É só digitar EXXO34 que você encontra o BDR da ExxonMobil. Aqui está uma das suas plataformas de petróleo, aqui está a empresa ExxonMobil e aqui dentro da empresa mostra toda a estrutura. Agora, mostrando um pouco dos resultados do terceiro trimestre de 2023 da ExxonMobil, eu peguei direto no site deles, do investorexxonmobil.com. Eu vou traduzir aqui para vocês. Essa é a data que foi postado os resultados, que foi dia 27 de outubro de 2023. Aqui só está falando que é os resultados do terceiro trimestre de 2023. Começando aqui pela primeira bolinha aqui, que está falando que gerou fortes lucros no terceiro trimestre, lucro de 9,1 bilhões de dólares, o que equivale a 2,25 dólares por ação, refletindo o desempenho operacional confiável na sua carteira, no seu portfólio. Bom, ela produziu também 16 bilhões de fluxo de caixa operacional e aumentou o seu saldo em caixa em 3,4 bilhões de dólares. Ela entregou também a melhor produção global na refinaria no terceiro trimestre, que foi 4,2 milhões de barris por dia, devolveu 8,1 bilhões aos acionistas no trimestre e aumentou o dividendo do quarto trimestre em 0,95 cents por ação. E ela anunciou também o acordo para se fundir com essa Pioneer Natural, uma combinação que aumentou a produção, premiada nos Estados Unidos, que aumentará a segurança energética e acelerará o caminho da Pioneer para o Net Zero, que depois vocês entram no site aqui, Investidor ExxonMobil, que mostra todo esse plano que eles têm com a Pioneer Natural. Agora falando um pouco dos indicativos da ExxonMobil, seu valor atual é de R$ 60,19, isso é no BDR. Seu dividend yield está de 2,59%. Como vocês sabem, BDR, a maioria das vezes o dividend yield é muito baixo, mesmo sendo uma petrolífera, ainda é 2,59%. PL 9,41%, o PVP 1,94%, quase 2%. Dívida líquida sobre PL 0,05%, uma dívida bem controlada. Margem líquida de 11,88%, um ROI de 20,60% e um ROIC de 17,77%. Agora falando um pouco dos métodos que a gente utiliza aqui, que o método Bazin, do Barsi e do Graham. Começando pelo Bazin. Antes de começar falando sobre os métodos, eu queria dizer que para BDR é muito difícil dar certo o do Bazin e do Barsi, porque leva muito em consideração os dividendos. Então é para vocês terem uma noção. O Graham ainda já dá um pouco mais certo na análise das ações, mas o do Bazin e principalmente do Barsi é muito difícil dar certo. Mas enfim, bom, vamos lá então, começar pelo Bazin. Essa é a média paga nos últimos anos em reais pelos BDRs da Exxon, e essa é a média paga de dividendo em porcentagem. Chegou no valor de 51,94, R$ 51,94, utilizando o método do Barsi, utilizando o mesmo 0,8, só que aí travando no 6%, 0,06, chega no valor de R$ 13,03. Então vocês podem ver que é meio que muito difícil o do Barsi dar certo. Enfim, vamos no Graham agora. O Graham eu usei o valor de 22,5, que é o do índice de Graham. O LPA da empresa é 10,27 e o VPA é 49,85. Para quem não sabe, LPA é o lucro por ação e o VPA é o valor de patrimônio
da ação, o valor patrimonial da ação. E aí a gente chega no valor de R$ 107,32. Agora, utilizando o índice que eu coloco aqui, que é um PL de 10 e um PVP de 1, que chega no valor de 10, o índice 10, e aí a gente fazendo esse cálculo, a gente chega no valor de R$ 71,55. Como podemos observar, hoje o valor é de R$ 60,19, então daria certo só aqui no índice de Graham, né? No cálculo de Graham. Porque no do Bazin não deu certo, deu 51,94, então já estourou o preço teto. E do Barsi nem se fala, né? R$13, hoje valendo R$ 60,19, então estourou também. Os únicos que deu certo foi do Graham, utilizando o índice de Graham. E aqui também o valor de 10 deu certo também. Aqui, por que eu coloco o valor de 10? Eu já expliquei em alguns outros vídeos, mas é porque, por exemplo, o Graham aqui usa querendo pagar um PL até 15 e um PVP até 1,5. Se a gente abaixar, tipo assim, querendo comprar bem na baixa mesmo, no máximo pagando um PL de 10 e um PVP de 1, então chega nesse valor de 10. Então é só para a gente ter uma noção, fazendo uma modificação no método de Graham, beleza? Agora vamos falar da próxima empresa, que é a Chevron Corporation. Bom, a Chevron Corporation é uma potência global no setor energético. Fundada em 1879, a Chevron estabeleceu-se como uma das principais empresas de energia, destacando-se pela sua dedicação à inovação e à sustentabilidade. A Chevron Corporation é uma empresa multinacional que opera em diversas áreas da indústria de energia. Seu foco principal abrange a exploração, produção e refino de petróleo e gás natural. A receita da Chevron é diversificada, envolve a venda de produtos derivados de petróleo, como gasolina, diesel, lubrificantes e produtos químicos, e a empresa também gera receita por meio da exploração e produção de recursos energéticos, aproveitando suas habilidades técnicas e a capacidade de inovação para maximizar a eficiência operacional. E o seu ticket na bolsa em BDR é CHVX34, então se você digitar CHVX34, você encontra o BDR da Chevron. Aqui está um dos seus postos e aqui está a sua plataforma petrolífera. Esse é um dos seus últimos resultados postado no site deles aqui da Chevron mesmo, www.chevron.com. Aqui está falando que a Chevron em resumo, e aqui diz que 3 milhões de barris de produção diária líquida equivalente de petróleo, 257,7 bilhões de ativos totais, 11,2 bilhão de barris de reservas provadas líquidas de óleo equivalente, 235,7 bilhão de vendas e outras receitas operacionais. Então esse é um pouco do resumo da Chevron nos seus últimos resultados. Agora falando um pouco dos seus indicativos, o seu valor atual é de R$ 70,17 para o seu BDR, o seu dividend yield é de 3,15%, o seu PL de 10,54%, PVP de 1,62, dívida líquida sobre PL de 0,09, bem baixa, margem líquida 12,57%, um ROI de 15,41% e um ROIC de 14%. Agora mostrando um pouco dos métodos Bazin, Barsi e Graham. Os últimos dividendos foi pago, a média foi de 1,77 e a sua porcentagem dos últimos anos é de 2,80%, chegando num preço teto de R$ 63,21 para o seu BDR, que utilizando o Barsi travando 1,77 e travando no 6%, dá um valor de R$ 29,50. Agora no método de Graham, o LPA é de 13,49 e o VPA é de 87,55, trazendo no método de Graham R$ 163,01 para o valor do seu BDR. Se a gente usar o PL de 10 e o PVP de 1, trazendo um índice para 10, o valor é de R$ 108,67. Bom, como podemos ver aqui nos indicativos, o valor atual é de R$ 70,17, valendo a pena só comprar pelos índices de Graham, os dois, né? Tanto o índice de Graham 22,5, tanto a adaptação que a gente faz para 108,67. Agora do Barsi nem se fala, tá estourou muito o preço teto, e do Bazin tá quase perto, né? 63,21, mas mesmo assim estourou também o preço teto. Agora falando sobre a Occidental Petroleum Corporation, uma empresa global de energia que há décadas desafia os limites da inovação e excelência no setor. Fundada em 1920, a Occidental, muitas vezes referida como OX,
estabeleceu-se como uma figura proeminente no mundo das explorações e produções de petróleo e gás. Ela atua em diversos segmentos da indústria de energia, concentrando-se na exploração, produção e comercialização de petróleo e gás natural. A receita da Ocidental Petroleum é gerada principalmente através da exploração e produção de petróleo e gás, abrangendo desde a descoberta de reservas até a extração e entrega aos mercados globais. A diversificação de suas operações inclui atividades como a produção de petroquímicos e o desenvolvimento de tecnologia avançadas para aprimorar a eficiência e sustentabilidade em toda a cadeia de valor. O seu ticket na Bolsa Brasileira em forma de BDR é OXP34, que podemos olhar a logo da empresa, a sua plataforma e aqui um dos seus armazenamentos. Bom, o último anúncio dos seus resultados do terceiro trimestre de 2023 eu peguei no próprio site deles da Oxy, e eles dizem aqui, começando pelo primeiro, que um forte desempenho operacional gerou um fluxo de caixa de 3,1 bilhões e um fluxo de caixa de operação de 3,3 bilhões de capital de giro. No segundo aqui, falando um pouco das despesas, despesas de capitais de 1,6 bilhões, resultando um fluxo de caixa livre trimestral antes de capital de giro de 1,7 bilhões. Seu terceiro aqui, falando da produção de 1.220, esse BOED que significa barris de óleo equivalente por dia. Aqui esse M deve ser então 1.000, superando o ponto médio do Guinness de 34, trazendo uma produção por ano de arrecadação de 11 barris. Aqui eles estão falando que a Oxy excedeu a orientação com a receita antes dos impostos de 373 milhões e fez uma recompra de 600 milhões em ações, com a compra acumulada no ano representando aproximadamente 60% do programa de recompra, que foi 3 bilhões. Aqui no sexto item, provocou um resgate de 342 milhões em ações preferenciais, elevando os resgates acumulados no ano para mais de 1,5 bilhão ou 15% do seu capital preferencial. Eles estão com um parceiro joint venture garantido para a primeira planta da sua captura, né? Que se você entrar no site vocês vão ver essa planta, todo o desenvolvimento dela, e um lucro por ação de 1,20 dólares, ajustado para 1,18 com a ação diluída. Agora falando dos seus indicativos, o valor atual é de R$ 46,80, um dividend yield de 0,86%, um PL de 11,10, um PVP de 6,69, a dívida líquida 0,66, a maioria dessas petrolíferas tem uma dívida líquida bem ajustada, margem líquida 15,26%, um ROI de 15,25% e um ROIC de 12,99%. Agora falando sobre os métodos do Bazin, trazendo a 0,31 e 1,05%, dá um R$ 29,52. Pelo Barsi nem se fala, esse valor dá R$ 5,16, então impossível, né? Como a gente já viu aqui, R$ 46,80, então esses dois já estourou o preço teto. E agora do Graham, o seu LPA é de 5,09 e o seu VPA é de 33,40, trazendo a um valor de preço teto de R$ 61,84 pelo método de Graham. Com aquela mudança que a gente faz, chega a 41,23. Bom, como podemos observar, está 46,80, então só dá certo com o método de Graham, que não passou ainda o preço teto, que vale a pena comprar pelo método de Graham. Agora fazendo uma comparação, eu fiz pelo Status Invest. Entre as três, a premiada, a ganhadora, foi a ExxonMobil, ganhando com PL, EV/EBIT, dívida líquida, sobre PL, EBITDA, EBIT e todos os indicadores de rentabilidade. Ela ganhou, a ExxonMobil. Depois vocês pausam o vídeo e dão uma analisada nas três, mas ficou primeiro então a ExxonMobil, a segunda a Chevron e a terceira a Oxy. Agora comparando as três nos últimos 10 anos, incluindo os dividendos, a gente pode observar que a vencedora foi a Chevron, depois foi a ExxonMobil e por último a Oxy. Podemos observar que a Oxy está negativo, que ela não se recuperou desde a época da pandemia aqui, ela caiu e não se recuperou ainda, está com menos 10% para quem comprou nos últimos 10 anos, né? No caso aqui de 2014 para frente.
Eu trago isso só por um motivo de curiosidade, mas a gente sabe que passado não quer dizer nada do futuro, né? Mas dá pra gente tirar alguma ideia de como a ação variou em 10 anos. Bom, eu quero agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo, todo mundo que está apoiando. Quem tem alguma dúvida ou está comprando outra ação de petróleo lá de fora, deixa aí nos comentários. Eu sei que tem outras, como a Shell, por exemplo, que é uma ótima empresa. Então deixa aí nos comentários que a gente troca aquela ideia. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque já sabe, quem não se inscreve no canal e não deixa o like, perde dinheiro até na renda fixa. Então não se arrisca e se inscreve aí e deixa o like, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.